Meus irmãos, vamos começar nosso período de estudo, que eu quero que vocês se lembrem. Na semana passada, todas as aulas estão disponíveis no YouTube para vocês. Elas estão gravadas, estão lá gravadas, algumas já estão até editadas. Nós estamos estudando verdades essenciais. Na semana passada, eu conversei com vocês sobre salvação, ok? Então, todo o tempo que nós vamos gastar aqui, talvez nos próximos 50 minutos que nós temos, nós vamos tentar responder como acontece a salvação. Esse aqui é o nosso maior desafio. Como é que a salvação acontece? Nós crescemos numa igreja evangélica, porque aqui temos dois polos, né? E aí eu já explico para vocês. O primeiro polo de igreja evangélica que nós conhecemos é o que basicamente todos nós que estamos aqui crescemos. Nós temos, por exemplo, um grande expoente do século XX, herdeiro das grandes cruzadas evangelísticas. Então eu vou usar o nome dele porque a gente conhece ele, basicamente os evangélicos conhecem ele. O Dr. Billy Graham, ele vai ser herdeiro de uma tradição de Charles Finney, de Wesley, de George Whitefield, que eram grandes pregadores. E se vocês observarem e se lembrarem das grandes cruzadas evangelísticas do século XX, o que é que se fazia? Pregava-se o evangelho e no final fazia-se uma espécie de apelo. E aí uma expressão muito famosa ficou conhecida como aceitar Jesus. E eu não estou longe de dizer que está certo ou errado, eu só estou fazendo uma constatação do que era feito. Então aí, a partir do Billy Graham, que é o último talvez dos grandes cruzadeiros que a gente fala, a partir do Billy Graham, o último deles, o último expoente disso, isso aqui ficou muito claro. Então por muitos anos a gente viu eventos enormes em estádios de futebol, ou ginásios, ou em praças públicas. Fazia-se eventos, pregava-se o evangelho, fazia-se um apelo e essas pessoas aceitavam Jesus. Alguns que são mais velhos de igrejas, porque isso aqui tem uma tendência a mais de igrejas arminianas, mas os presbiterianos estavam aqui também. Mas alguns que são de origem, e que são de origem mais raiz mesmo, eu estou olhando o Eugênio aqui, por exemplo. O Eugênio, nascido e criado dentro da igreja presbiteriana, né, Eugênio? Quando era criança, quem é de lar luterano também viveu isso. Metodistas não, batistas também não, mas especialmente presbiterianos e luteranos com mais de 70 anos, como é que funcionava isso? Era mais ou menos assim: o avô era da igreja, esse avô, ele era da igreja e ele batizou o filho, que no caso é seu pai, e esse aqui é você. Aí o seu pai também te batizou. Nessa estrutura aqui, você casou na igreja. Você fez, olha só, uma coisa que nós estamos trazendo hoje de volta. Você fez catecismo na igreja. Eugênio? Fez, não fez? Catecismo. Você casou, você fez catecismo. Aí você tomou... E aí o que você fez? Você pegou os seus filhos e aconteceu a mesma coisa com eles. E isso foi assim a vida inteira. Esse processo aqui, ele é anterior a esse aqui, ó. Como é que funcionava esse negócio? Automaticamente, por exemplo, os meus filhos, eles ficariam aqui. Eu morreria, eu seria velado aqui. E os meus filhos continuariam na igreja. E esse processo funcionou assim, longos e longos anos. Mas vocês já sabem, e vocês estão vivenciando isso, que dos últimos 30 anos para cá, isso aqui acabou. Muitos dos nossos filhos não continuam na igreja. Porque esse processo de passar a fé de pai para filho, na pós-modernidade, ele não está funcionando mais. Trazer o filho para a igreja não é sinônimo de que eles vão ficar. Vocês têm percebido isso? Nem sempre foi assim. Mas no nosso tempo, esse paradigma mudou. Então, isso deixou a igreja muito confusa.
Porque nós tínhamos dois paradigmas. Um, especialmente dos nossos irmãos mais pentecostais, mais arminianos, a ideia do fazer um apelo e aceitar Jesus, o que teve o seu lugar. E um outro das igrejas mais tradicionais, em que esse processo sempre passou de pai para filho. Mas nas últimas 2, 3 gerações, isso aqui não está funcionando mais. Até porque a pós-modernidade é um período em que ninguém está atrelado a nada, ninguém tem raiz mais. Lembra que a gente conversou sobre isso aqui? Então, percebam que quando eu estou conversando com vocês sobre os 44 anos da nossa igreja, eu tenho sempre falado assim: olha a necessidade de nós deixarmos legado, olha a necessidade de deixarmos raiz, olha a necessidade da gente trabalhar isso, desse individualismo exacerbado da pós-modernidade. No nosso tempo nós estamos com um problema maior ainda, porque o que está acontecendo e o que está chegando, e que as novas gerações estão convivendo, é exatamente com uma situação que é o seguinte: eles estão se perguntando bem assim: conversão? Para que converter? Você quer ver uma outra coisa? O pessoal está falando assim, ó: Jesus? Para quê? A questão toda é: ser salvo? Salvo de quê? Porque na cabeça do homem do século 21, está todo mundo salvo. Na verdade, salvação não existe para o homem do século 21. Porque basta você ser um cara bom e o discurso é: eu não faço mal para ninguém, eu vivo tranquilo. Afinal de contas, pecado... peraí. Pecado é roubar e matar. Como eu não roubei ninguém, como eu não matei ninguém, está tranquilo, eu vivo minha vida. Você quer ver uma outra coisa? Vida eterna. Outra coisa, inferno. Fala sério. Essas duas coisas aqui, para o homem do século 21, isso aqui é medieval. Isso aqui é coisa da Idade Média. Ninguém acredita nisso mais. Porque, especialmente na academia, quando eu falo academia, nas universidades se estuda o que vai chegar na rua daqui a 10, 20, 30 anos. Só para vocês terem uma ideia. Essa semana, eu devo citar isso, eu ainda estou decidindo na minha cabeça, mas eu devo citar isso no sermão daqui a pouco, na carta para a igreja Pérgamo. Só para vocês terem uma ideia, essa semana saiu uma reportagem muito interessante no meio de comunicação sobre a prevenção de câncer de pênis em mulheres. Prevenção de câncer de pênis em mulheres. Quando você pega literaturas americanas da década de 80, eu fiz esse exercício, nos Estados Unidos eles discutiam isso já na década de 80. E hoje é uma realidade para eles, percebe? Então, o que se estuda hoje vai ter um reflexo daqui a 30 anos. Por isso que a gente precisa ficar muito preocupado com o que se estuda. Porque não existe homem e mulher mais, cara. Isso é coisa velha. Para o século 21, ok? A gente precisa entender o tempo que a gente está vivendo. Então, isso aqui, todo esse processo... isso não existe mais. Casamento, outro veículo de comunicação muito interessante, é porque hoje nós vamos conversar sobre uma igreja que não é amiga do mundo. A igreja de Pérgamo, ela não é amiga do mundo. Os caras estavam romantizando no Acre 2 policiais que eles mantêm uma união estável com mais uma mulher. Então é o modelo de família do século 21. 3 pessoas, percebem? Agora, isso na literatura já é estudado há mais de 30 anos. E está chegando. Quando estava no livro era bonito. Agora, quando chega na vida real, nossos filhos e nossos netos vão viver isso. Isso é o portal da Globo, tá? Você pode olhar, Globo do Acre. E aí botando como se fosse a coisa mais maravilhosa que tem. Estou falando de família, mas poderia falar de outras coisas, dezenas de outras coisas que estão acontecendo.
Então isso faz com que a gente comece a se perguntar algumas coisas. Por exemplo, por conta dessa infâmia da igreja se misturar com política, eu estava vendo um discurso de um cara que se diz pastor, o nome dele é Henrique Vieira. Ele é um liberal, e o liberalismo não é igreja, não é cristianismo. Ele dizia o seguinte: Jesus é preto, pobre e favelado. Olha só, a gente já pegou Jesus e botou um estereótipo nele, como se Jesus tivesse luta de classes. E aí, na verdade, esse cara não acredita na Bíblia, ele não acredita em ressurreição, ele não acredita no sacrifício de Jesus expiatório, ele não acredita nisso. Mas ele se diz pastor batista. Percebe? Conversão não. Se você olhar as redes sociais do Henrique Vieira, elas estão cheias, ele se diz batista, mas nas redes sociais dele, ele está cheio de lives que ele faz com o pai de santo, é o ecumenismo. E isso, gente, então, virou um Jesus revolucionário. Mas poderia falar do Jesus conservador que inventaram aí também. Por quê? Porque submeteu-se Jesus à ideologia política, ok? O que eu quero mostrar para você? O que se fala hoje é só o seguinte: ninguém precisa ser salvo. O que importa é que você tenha uma moral boa e que você ame as pessoas, afeto. Faz mal para ninguém não, vive na sua. Então, conversão, salvação, novo nascimento, isso não é falado para as pessoas. Não é falado. O mundo de verdade, em que vocês pisam todos os dias, as pessoas que vocês andam no ônibus, os filmes que vocês assistem, as novelas que vocês assistem, o telejornal, ele está falando isso aqui, ó, o tempo todo. Ó. Os seus filhos, netos, aprendem isso na escola. O que importa? Faça coisa boa e tenha afeto. Acabou. E isso começa a chegar na igreja. Acho que na igreja brasileira vai demorar muito tempo a chegar. Mas é uma realidade. A gente vê grandes expoentes, pregadores, não pregam mais sobre arrependimento dos pecados. Não pregam mais. Não pregam mais da salvação em Jesus Cristo como o único caminho, verdade e vida. Isso ninguém está... Você não vai ver isso. Isso tem diminuído. Porque o que percebe? O modelo tradicional acabou. Esse modelo veio também e... Alguns ainda conseguem sustentá-lo nas suas igrejas locais. Agora faz o seguinte, ó, fala assim: pessoal, vai ter uma grande cruzada evangelística no estádio do Rio Branco. Não vai ninguém. Ninguém vai. Olha, vai ter um ajuntamento na praia. Vocês querem ver uma coisa da nossa região? Vai ter um Jesus Vida Verão. Lembram dele lá na praia? Antigamente enchia vários quarteirões, hoje dá meia dúzia de gato pingado. Porque ninguém quer saber disso. Você tem todo mundo dentro de casa. Você assiste quem você quiser na tela do seu celular. Você não vai na locadora alugar o DVD do show de fulano de tal para você assistir. Vai no YouTube. Então isso não existe. Salvação no nosso tempo tem deixado de existir para você ser um bom cidadão, ser um cara moralmente legal, ok? Só que não é isso que a Bíblia fala. E esse que é o negócio. A Bíblia não trabalha com essa ideia. A Bíblia não trabalha com esse paradigma. E é isso que a gente está conversando. Por isso, na semana passada... E aí, pessoal, por exemplo, o que eu posso dizer para vocês em comunidade, o que a gente está tentando fazer? Por exemplo, nós estamos resgatando o estudo do catecismo para as nossas crianças. A gente está resgatando isso, porque se elas conhecerem a verdade, fica muito mais fácil de elas contraporem as mentiras da cultura, as mentiras do mundo. A gente está resgatando uma coisa que nós vamos começar agora no mês de julho, a formação dos nossos oficiais. Vamos treinar essa turma, treinar presbíteros e diáconos. A gente tem comprado literatura e dado para os nossos meninos. A gente tem incentivado vocês a lerem a Bíblia como palavra de Deus. A gente vai fazer esse papel, esse é o papel da igreja. Agora a ideia é vocês também estarem ligados no que está acontecendo no mundo. Então vamos lá.
como é que acontece esse processo de salvação? Como é que acontece isso? A gente já sabe que na história ele aconteceu com Jesus. Ou seja, Jesus entrou na história, morreu pelos nossos pecados e Jesus ressuscitou pelos nossos pecados. Isso nós sabemos. Ele subiu aos céus e nós aguardamos a volta de Jesus Cristo. Isso tem que ficar muito claro. Isso é o que a teologia chama de salvação objetiva. Objetivamente, na história, Deus entrou para reverter o efeito da maldição do pecado. O homem não nasce bom e o homem não nasce uma tábula rasa, que de acordo com o que você o influencia, ele melhora. Vocês querem ver? Vocês ouviram falar do Lázaro essa semana. O Lázaro virou até meme, sabe? Ouviram falar do Lázaro? Todos. Pois tem gente defendendo que o Lázaro, na verdade, ele só é ruim porque ele teve um pai ruim. Por que ele é esse assassino que ele é? Porque ele teve um pai ruim. Uau, quantos de vocês aqui não tiveram pai ruim? Eu conheço tanta gente que teve pai ruim, que foi abusado na infância e nem por isso degolou, estuprou, matou. Que foi o que esse maluco fez. Ok? Então, o que é que condiciona a gente é o efeito do pecado. Quando você se aproxima das pessoas sabendo que você está lidando com pecadores, é diferente. Porque aí eu posso esperar qualquer coisa de você, porque eu sei que o efeito do pecado é algo terrível. O pecado é capaz de fazer coisas comigo, no meu coração, e eu sou capaz de fazer coisas com vocês que são terríveis. E esse pecado, como nós estudamos, ele é original, ele é passado por imputação para nós, ele vem de Adão, ok? Então Jesus tem que entrar na história e vai morrer para reverter o efeito do pecado. É por isso que vocês têm uma consciência santa da lei de Deus. Por que vocês têm consciência da lei de Deus? Porque o Espírito Santo, que selou a gente com a ordem de Jesus Cristo, ele nos dá essa direção moral, ética, religiosa, de adoração, de culto, ok? Agora, como isso acontece dentro de nós? Joia? Então, eu vou falar dos 3 primeiros pontos e aí eu avanço terminando hoje, tá? Eu teria material para trabalhar pelo menos 6 meses com vocês. E isso eu tenho que condensar em 2 aulas. No livro a gente tem mais coisas, mas vamos lá. O texto que eu gosto de citar, mas vamos dar uma olhada em Pedro, 1 de Pedro, que nós estudamos por mais de 20 semanas, a carta de 1 de Pedro. Olha o capítulo 1. Olha o capítulo 1 de 1 de Pedro. Vamos olhar, meus irmãos, o verso 18 em diante. Para vocês conseguirem entender. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 em diante. O Pedro diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, ok? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Agora olha só, por meio dele vocês crerão em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Agora olha aqui, ó. Vocês foram regenerados pelo quê, pessoal? Ó, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Dá uma olhada em Efésios. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. E aí eu vou fechar aqui. Olha Efésios 2.
Efésios 2, o Paulo diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que todos nós nascemos mortos espiritualmente. Todos. Então, como é que se nasce de novo? Essa que é a grande perspectiva. Romanos capítulo 10, o Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, não existe salvação sem a pregação do Evangelho. Não existe, gente. Não tem salvação sem a pregação do Evangelho. A salvação começa com a Bíblia sendo anunciada. Percebe o Pedro dizendo: vocês foram regenerados pela palavra. É o que o Tiago diz em Tiago no capítulo 1. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ouvir o Tiago dizendo assim, Tiago capítulo 1, verso 18: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1,18. Por isso que é necessário que haja a pregação de Jesus Cristo. Não basta ser bonzinho, como o nosso tempo diz. Não basta fazer boa obra. Não basta. O que é necessário? Novo nascimento, e vem pela pregação do Evangelho. Isso a doutrina reformada vai chamar de vocação. Agora, quem é que tem que ser vocacionado? Quem é que tem que ser chamado? Todos. Todo mundo, é uma vocação geral. Agora, vocês pregam o Evangelho, falam de Jesus, e o que é que nós percebemos? Alguns são regenerados. Tem gente... Eu tenho um amigo de longa data, que por muito tempo, eu já disse isso para vocês há quase uma década pregando aqui, que eu não falava mais de Jesus para ele. Porque como eu estudava teologia, há mais de 10, 15 anos, na verdade o que esse amigo meu sempre queria era ficar me instigando e provando, e tentando, ele queria provar que eu estava errado. Chegou uma época que eu falei: cara, eu converso com você sobre tudo, mas eu não falo de Deus com você. Isso a gente não fala. Mas nos últimos tempos, muito interessante ele chegar para mim e falar assim: cara, tô mal. É mesmo? O que acontece depois da morte? Olha que coisa interessante. Aí eu só falei com ele assim: vamos tomar um café e bater um papo essa semana? Porque por muito tempo o Evangelho bateu e não surtiu efeito. Mas por que agora pode ser que no meio de uma fragilidade... pode ser que isso aconteça? Não sei. O que eu posso dizer? Sempre que eu estou aqui pregando, ou você está pregando para alguém, você está anunciando que Jesus Cristo é o Salvador, isso aí é só externo. Nós não temos a capacidade de transformar a vida de ninguém. Não temos. Quem transforma as pessoas, gente? O Espírito de Deus. O papel da igreja é pregar o Evangelho. O papel da igreja é falar e anunciar que Jesus Cristo vem. O papel da igreja é anunciar que todo aquele que invocar o nome do Senhor, e só esses serão salvos. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. Agora, olha lá que eu mostrei para vocês em Atos capítulo 16. Dá uma olhada na experiência que Paulo teve em Atos capítulo 16. Com a Lídia, uma vendedora de púrpura. Era uma mulher rica, e percebam, Atos capítulo 16, verso 14. Primeiro olha o verso 13, o que aconteceu. No sábado, Atos capítulo 16, olha o verso 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com uma das mulheres que haviam se reunido ali. Eles começaram a conversar com ela. Ok? Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. Agora olha que coisa.
o Senhor abriu o coração para ela atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Quem é que mexeu com o coração da Lídia? O Senhor. Então, irmãos, prestem atenção, o nosso papel é pregar. Quem converte? Jesus Cristo. É o Espírito de Deus. Quem convence as pessoas que elas precisam de salvação para não irem para o inferno? Quem convence as pessoas de que elas precisam de Jesus Cristo para que elas sejam reconciliadas com Deus? Para que elas tenham paz com Deus? É o Espírito Santo. Nós não temos condição de fazer isso. Mas isso é importante. A nossa vocação é chamar. Agora, essa vocação interna, porque se essa é externa e essa aqui é eficaz, a gente chama ela, isso é com Deus. A gente prega e ora, o resto é com Deus, não é, gente. Agora, o que aconteceu com o Rômulo quando ele ouviu o Evangelho e Jesus operou no coração dele através do Espírito e pela palavra? O que aconteceu comigo? Isso aqui é importante. O Paulo não disse que estávamos mortos? Não foi isso que o Paulo diz? Que o ser humano nasce morto? O ser humano, via de regra, não ora, não quer saber de Deus, não quer ter relacionamento com Deus. Isso, via de regra, é o ser humano. Então, qual é o próximo passo? A palavra chegou, o Evangelho chegou, o Espírito operou, o Espírito convenceu. O que é que vai acontecer com a gente? Isso aqui é o primeiro passo, pessoal. Regeneração. Isso aqui é a primeira coisa que acontece. De refazer, de novo, e Gênesis. Eu vou usar para vocês. Gênesis é princípio. Então a primeira coisa que tem que fazer é nascer de novo. Vamos lá, pega João capítulo 3. Deixa Jesus explicar isso para nós. Olha lá. João capítulo 3. Olha esse processo, ok? Havia um fariseu chamado Nicodemos. Sabia tudo da lei de Deus. Tudo. Fariseu. Uma autoridade entre os judeus. Beleza? Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Aí olha o que Jesus fala. Jesus responde uma pergunta que ninguém fez. Digo-lhe a verdade, Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o Nicodemos vai falar assim: nascer de novo? Olha lá. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Nicodemos está pensando assim: eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe. Agora olha o que Jesus diz. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ok? O que é que Jesus está falando para Nicodemos, que é um rabino? Lembra que nós já conversamos sobre isso? Vai em Gênesis capítulo 1. Jesus está falando que tem que nascer de novo, ok? Vai em Gênesis capítulo 1. Como é que se nasce de novo? Da água e do Espírito. Olha o que Jesus está dizendo para o Nicodemos. Olha Gênesis capítulo 1. Os primeiros versos da Bíblia, os 2 primeiros. No princípio Deus criou os céus e a terra, ok? A terra, porém, era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E olha lá, o Espírito de Deus se movia sobre a face de quem? Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Você tem que ser refeito. Gênesis. Da água e do Espírito, do mesmo jeito que Adão foi feito pela palavra de Deus, você tem que nascer de novo, pela palavra de Deus. Olha o verso 3, e disse Deus, haja luz. Aqui, como é que nasce de novo da água e do Espírito? Com a palavra de Deus sendo anunciada, uma nova vida é implantada na pessoa. Uma nova vida, gente. Então, sobre o que é o cristianismo? Que esse é o problema da banalização de falar esse tal do aceitar Jesus, que é um negócio que eu tenho dificuldade com isso. Embora, essa semana, mexendo lá na casinha que a gente está mexendo,
daquela família necessitada que nós estamos refazendo, chegou um cara para mim, magro, com a calça amarrada com uma espécie de varal, descalço, todo sujo, desgrenhado. Ele chegou perto de mim e falou bem assim: você é da prefeitura? Eu falei: não é da prefeitura não. Mas você é da onde? Eu falei: eu sou pastor da igreja, a gente está vendo essa família aqui necessitada, vim ajudá-los. Aí ele: depois o senhor pode ir lá na minha casa, eu moro ali em cima. Eu falei: meu Deus do céu, eu tenho que montar uma construtora. Aí eu falei: quem é você? Aí ele falou o nome dele. Não, meu nome é Charles. Eu falei: Charles, tá, me conta a sua história. Não, eu tinha tudo, eu tinha família, eu tinha mulher, eu tenho uma filha. Eu falei: cadê esse pessoal? Não, ela foi embora. Mas por quê? Porque eu gastei tudo na zona, eu gastei tudo com crack, e gastei tudo com álcool. Eu falei: é mesmo, cara? E sua casa? Não, eu moro num barraco de tábua ali. Falei: tem banheiro? Não, não tem não. E tem luz? Tem um gato. É só para vocês terem uma ideia do que nós estamos lidando, tá? Aqui em Alto Laje 2, aqui embaixo. Daí eu olhei dentro do olho dele e falei assim: olha só, cara, eu não tenho nada para dar para você agora. Nada, absolutamente nada. Agora eu não posso fazer nada por você. Eu vou estar aqui semana que vem, basicamente todos os dias. Mas uma coisa eu posso dizer para você: se você entregar a sua vida para Jesus, Ele vai mudar a sua vida. Você vai sair daqui agora, e todo o tempo que você tiver, você vai olhar para o céu e falar: Jesus, teve um cara ali embaixo, chamado Rômulo, que falou que se eu conversasse com você, você ia mudar a minha vida. E eu quero, por favor, que você mude a minha vida. Faz essa oração o tempo todo. E eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua vida. Pronto. Não tem a menor ideia do que nós vamos fazer com Ele, gente. Ontem nós fomos lá consertar o telhadinho do barraco que eles têm lá, e ele não apareceu não. Se tivesse aparecido, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho resposta. Depois a gente se vira. Vamos cuidar de um primeiro, depois a gente tenta cuidar do outro, porque senão não vamos dar conta. Mas percebe? Se ele não nascer de novo, não dá, não vai funcionar. Vai perder tudo. Pode dar dinheiro de volta, pode dar tudo de volta, vai perder tudo. E não é para mudar comportamento, tem que mudar a natureza. É uma nova natureza, nascer de novo, tem que ser feito de novo. Só que agora não nasce de Adão. Por isso que eu li Gênesis com vocês, porque não nasce de Adão, gente. Agora tem que nascer de Jesus. Jesus começou uma nova humanidade, a igreja é uma nova humanidade. Esse é o problema. O discurso da nossa cultura, ele vai trazendo a gente para a gente ficar conformado com o mundo, dizendo: o que importa é o afeto, o que importa é o carinho, nossa, nós somos tão humanos. Isso é legal, é bom, e a gente é afetivo mesmo, eu acho que isso é legal. Agora a questão toda é a seguinte: para estar com Deus tem que ter passado por Jesus, só tem um caminho. Não adianta ser bonzinho, porque isso é o caminho do anticristo, entende? O que eu quero dizer? É bondade sem Deus, é ser carinhoso sem Deus, é tentar fazer a obra de Deus, mas sem ter Ele no centro. É querer construir um mundo melhor sem passar por Jesus. Isso é o sistema do anticristo, gente. Mas pastor, nós conseguimos tantos avanços. Que bom, sem Jesus está todo mundo condenado. É isso que a gente tentou fazer no Éden. Mas pastor, seu discurso é muito radical, ele é bíblico. É só você ler o nosso tempo, é ler a nossa época. Nossa, gente, nós vamos construir sociedades como a japonesa, que não tem defeito nenhum. Mas se não tiver Jesus, vai ser uma sociedade linda que vai toda para o inferno. Olha que interessante. Mas lá eles adotam crianças, eles são bonitinhos, eles fazem coisas boas. Que legal, eles vão todos para o inferno. Nós precisamos lembrar disso, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Vai fazer boa obra, vai ser legal, vai ser bom marido, nem vai trair a mulher, não vai ver pornografia, nada disso, mas vai para o inferno. Entenda disso, pelo amor de Deus. Porque quando o cara converte, na verdade, quando ele nasce de novo, aí vem a conversão. Ok? Só existe conversão de quem nasceu de novo. E o que é conversão? Bom, você fez autoescola. Então você sabe que quando você está diante de uma curva, o que o instrutor da autoescola mandou você fazer? Mandou você fazer uma conversão à direita. Então você vem com o seu carro, você dá a seta e você vai conversão para o outro lado.
O cara fala assim, fulano converteu. Você sabe essas palavras que ninguém sabe o significado delas? Fulano converteu, ciclano converteu. O que quer dizer isso? Ele mudou de direção. Ele ia numa direção, mas agora ele vai para uma outra direção. É só isso. Então, como é que nasce o ser humano? Ele nasce idólatra, ele nasce com a sua vertente. Por isso, conversão, ele nasce com a sua vertente idólatra. Ele nasce sem Deus no coração. Ele nasce inimigo de Deus por natureza. E aí ele está indo para lá. Só que aí no meio do caminho ele ouve o Evangelho, ele ouve sobre a palavra de Deus, ele ouve sobre Jesus. Porque não adianta ficar pregando não matar, não roubar, não adulterar, se você não pregar para o cara que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e que tem uma nova vida para ele. Senão a gente vai começar a pregar só moral. Tem que pregar salvação, tem que pregar a vida eterna, tem que pregar a graça de Deus, tem que pregar que o cara vai ter uma nova vida. A pregação tem que ter uma promessa. Então ele está indo para um lado. E aí, o Espírito Santo, o que o Espírito Santo fez com ele? Pum, mudou ele de direção. Ele começou a olhar e falou a mim assim, rapaz, estava evangelizando um cara um tempo desse atrás, e isso que me deixa, como pastor, é o que me deixa mais assim. Era um cara que tinha família, filhos, todas as coisas muito bem estabelecidas. No meio do caminho ele começou a se meter com cocaína e deu tudo errado na vida dele. Perdeu família, perdeu filho, perdeu casa. O SAMU teve que buscar ele por causa de uma overdose que ele estava tendo. E aí ele me procurou e eu comecei a estudar a Bíblia com ele semanalmente aqui na igreja. E naquele momento de desespero dele foi muito interessante, porque eu começava a abrir a Bíblia, e quando ele começava a ler a Bíblia, ele chorava. Ele falava assim, mas pastor, está tudo aqui. Como é que pode? Eu falava, pois é, está tudo aí, é só ler. Olha só na sua vida. E eu começava a ler com ele a Bíblia e falava, bicho, isso é Jesus, isso é Jesus. Ele falava, não, eu tenho que me batizar, eu preciso. Só que olha que inferno. Isso que como crente a gente precisa ficar ligado. Não é a gente que converte as pessoas. Cara, não surtiu efeito. De uma semana para outra o cara, nunca mais vi. Só ouvi das peripécias que ele continuou aprontando. Nunca mais vi. E aí o que você fala? Teve novo nascimento? Parece que ainda não. Não teve conversão. Porque o que é conversão? Você olha para você. Você olhou para você, você está indo para cá, você fala, meu Deus, Deus está do lado de lá. Cara, olha para mim. Eu sou completamente falho, não dá, não consigo chegar até Deus. Por isso que tem um monte de gente que é presbiteriana a vida toda e não é crente ainda. Aí você fala, como assim, pastor? Claro, não converteu. Porque ele não entendeu que a primeira parte da conversão é arrependimento. Conversão, gente, é arrependimento. Eu estou andando nessa direção. E aí, eu fui convencido pelo Espírito de Deus que eu sou pecador, porque a lei de Deus me mostra que eu sou pecador, me mostra que eu sou falho, me mostra que eu caio, me mostra que eu sou insuficiente. Quando eu olho para esse negócio de que ser de santos como Deus é santo, eu falo, cara, eu não consigo, não dá, eu não tenho essa condição. Olha para mim, Senhor, olha a minha vida, olha quem eu sou, não dá, não sou o suficiente. E aí você se arrepende. Só que arrependimento só não é suficiente. Arrependimento é parte. Porque o que é que a gente precisa? E aqui que é a coisa mais bonita que tem. Fé. Essa fé é introjetada dentro da gente. Porque a despeito da minha insuficiência, tem a suficiência de Jesus. Sai o Rômulo e entra Cristo. Aos 45 do segundo tempo, o quarto árbitro levanta a placa e ele diz, Rômulo, vem, não dá para você. Jesus assume. Porque no que dependesse de mim, eu ia para o inferno. Mas é o sangue de Jesus que nos perdoa de todos os pecados. E aí o cara começa a olhar assim, ok, eu sou falho, eu sou pequeno, eu não consigo
E quem é que vai fazer por mim? Cristo. E isso é conversão. Quando o cara entende que Jesus está no lugar dele, que Jesus começou e tomou o lugar dele, e que tudo que ele faz agora é por intermédio de Jesus, segundo o apóstolo Paulo, nosso único mediador entre nós e Deus. Tudo é sobre Jesus. O resto é performance religiosa. O resto você faz no candomblé, você faz em qualquer outro lugar. Mas a espiritualidade cristã nasce de um encontro genuíno de regeneração e conversão a Deus através de Jesus por meio do Espírito, que vem pela palavra de Deus, quando ela é apresentada para nós. Ok? Agora vem uma outra coisa. Eu tenho fé em Cristo, na suficiência de Jesus, em quem Ele é. E aí o que acontece com essa nova pessoa? Não teve fé? Não, abre aí em Romanos capítulo 5. Olha como é que é legal isso. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, vocês têm paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem, ele vai dizer no verso 2, ele nos tornou propícios, propiciação. Jesus nos tornou favoráveis a Deus, porque nós não éramos favoráveis a Deus. Jesus nos tornou favoráveis a Deus. O que é isso, gente? Você está diante do tribunal de Deus. Olha como é legal. O primeiro ponto da mensagem que eu vou pregar daqui a pouco é sobre a justiça de Deus e o juízo divino que vem por intermédio de Jesus na igreja de Pérgamo. Vocês vão perceber no verso 12 e no verso 16 de Apocalipse capítulo 2, que Jesus fala para João assim, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha que loucura. É uma espada de finalização que os romanos usavam para matar os seus adversários. Numa luta você tinha uma espada e uma espada afiada, que era aquela de finalização. No capítulo 1, verso 5 de Apocalipse, essa espada é a espada que sai da boca de Jesus. É o juízo dele sobre as nações. Olha que doideira, que coisa linda. Jesus julgará o mundo e os crentes. Aqui é o mais legal. Já fui crucificado com Jesus. Eu já fui julgado. Por isso que não há condenação para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu já passei pelo tribunal de Deus. Os crentes já passaram pelo tribunal de Deus. Só que na hora que estávamos diante do Criador, quem tomou o seu lugar? Jesus. Isso é justificação. A justiça de Jesus foi atribuída a nós. E o que é que nós passamos para Ele? Nosso pecado, nossa maldição. É por isso que Isaías 53 vai dizer que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Porque quando Ele estava carregando o madeiro, quando Ele estava carregando a cruz, era o meu e o seu julgamento. Crentes já foram julgados. Crentes já foram julgados quando Deus estabeleceu um tribunal eterno e a inquisição, a pena de morte foi aplicada no Filho de Deus. Por isso, se alguém olhar para mim, por que Satanás não pode me acusar? Porque eu tenho um advogado. E quando alguém me acusa, eu tenho um advogado. E esse advogado só mostra o quê? Está consumado. Tetelestai, está pago.
Justificação pela fé, gente. Nós cremos que o Filho de Deus entrou no nosso lugar. Nós cremos que Ele é o nosso mediador. Nós cremos na suficiência, na salvação que vem só por Ele. Isso é ser salvo. Agora, a justificação me traz uma outra coisa interessante. Eu não era filho da ira. Eu não era inimigo de Deus. Agora entra uma coisa linda aqui, ó. No processo de salvação, acontece a adoção. Eu fui adotado. Eu não sou mais filho da ira. Eu sou filho de Deus. Porque o Filho de Deus me fez filho. Eu sou filho de Deus. Então, não, nem todos são filhos de Deus. Todos são criação de Deus. Filhos de Deus são os que foram adotados em Cristo Jesus, que têm uma relação por intermédio de Jesus Cristo. Gente, isso aqui, ó, não tem nada que vai ser mais antipopular do que isso, tá? Porque nós somos formatados com essa ideia espírita de que todos são filhos de Deus. Não. Não. Filhos de Deus são os que foram adotados. Efésios capítulo 1, por favor. Olha Efésios capítulo 1, isso fica muito bem estabelecido para a gente. Filho de Deus é o Israel de Deus, não aquele Israel físico. Eu falei Efésios, né? Efésios fica bem fácil, é um texto bem tranquilo, de efeito. Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para quê? Para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Adoção. Eu recebi o status de filho. Eu fui adotado. O filho é Cristo. Eu passo a ser filho por causa de Cristo. Ok? Mas agora entra uma nova coisa. Nós vamos inclusive falar isso daqui a pouco. Eu vou falar isso com vocês. Os filhos têm uma nova posição. Ó. Aqui, ó. Santificação. E essa santificação, nossa, eu tenho que terminar, mas já estou acabando, falta um pontinho só. Ela acontece de duas formas. Pega a 1 de Coríntios, no capítulo 1, vamos ver o verso 1 e 2. Essa santificação, ela é posicional e ela é progressiva. Vamos entender isso aqui? Ó. Passei pelo tribunal de Deus, sangue de Jesus me perdoou, sou perdoado, fui julgado, fui crucificado com Jesus, Ele vive em mim, não sou eu que vivo mais, é Ele que vive em mim, eu fui perdoado, meu passado foi apagado, meu futuro está garantido com Jesus Cristo, a minha vida vai ser levada por Ele. Agora olha como é que a Bíblia nos chama, 1 de Coríntios no capítulo 1, a Bíblia nos chama de algo muito especial, olha lá. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Cristo. Agora, olha como é que ele diz. Aos santificados em Cristo Jesus, mas chamados para serem santos. Olha que loucura, que legal. Mas Rômulo, como assim? Eu fui chamado para ser santo, mas já fui santo? Exatamente. Quando se fala de cristãos, de quem é que a gente está falando? De uma nação santa. Não é isso que o Pedro diz? Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Por quê? Porque quando Deus olha para mim, se Ele olhasse o meu pecado, eu estava morto e condenado. Por isso Ele olha a minha santidade, que me foi dada por Cristo. Deus olha Cristo. É mais ou menos assim, ó. Não tem o seu carro que você anda, ou Uber que você anda? Você prefere andar no carro com película de
Insufilme ou não? Eu prefiro com. Por quê? Porque quando o sol bate, o insufilme filtra. Beleza? Então, imagina que Deus é o sol e você está dentro do carro. Show? Como é que Deus te vê? Tem uma película de insufilme chamada Santidade de Jesus Cristo. Você foi santificado. Você é santo. Cada um de vocês é santo. Nós somos santos. Por quê? Porque a nossa posição diante de Deus é de santo. É de gente santa. Por isso que a gente não adora santo. Por isso que a gente não fala que Ave Maria cheia de graça. Por isso que a gente não acredita em São Pedro, São Tomás, São não sei quem, são nada. Todo mundo é santo. Por quê? Porque a nossa posição diante de Deus é de gente que é santa, independente do que a gente faça. Nós somos santos. Isso aqui deixa todo mundo incomodado. Sabe por quê? Porque a gente não aceita a salvação pela graça. A gente não aceita a graça irresistível. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Qual é o processo da gente na salvação? Nenhum. Percebe? Aqui na salvação progressiva, na santidade progressiva, sim. Aqui é a luta que nós teremos contra o pecado. O que quer dizer isso? Todos os dias a gente tem que morrer para nós mesmos. Mas percebe que enquanto você luta contra a carne, enquanto você luta contra o diabo, enquanto você luta contra o mundo, o que é importante? Esse processo todo já foi feito pelo Senhor. O processo de salvação é feito por Ele. Agora nós estamos nesse processo. Mortificação da carne, em que o Espírito de Deus nos vai convencendo todos os dias, nos vai dando os dons. A gente olha o pecado, a gente não consegue viver dessa maneira. Por isso que crentes não conseguem viver com o pecado. Não adianta, gente. A gente olha para a lei de Deus, a gente olha para Cristo. Não dá. Não dá para viver em conivência com o erro. Não dá. Simplesmente não dá. A gente acorda e tem que pedir perdão. A gente se omite em determinadas ocasiões e tem que pedir perdão. A gente pensa o que não deveria e pede perdão. Mas o que eu quero que vocês entendam? Todo esse processo já foi feito por Deus. Percebe como essa bobeira de livre-arbítrio para a salvação é uma discussão inócua? É uma discussão tola. Por quê? Porque todo esse processo foi feito por Deus. Ele não foi feito por nós. Eu nem responderia a Ele se Ele não tivesse me chamado. Então isso é besteira. O que nós temos é essa liberdade de ação aqui, para lutar contra o pecado. Mas por quê? Porque a gente nasceu de novo. Agora eu sei que é pecado. Agora eu sei que é contra Deus. Agora eu sei que é contra o ser dele. Então eu luto pela minha santificação. Mas aí a pergunta que a gente tem que se fazer é: quando esse processo termina? Aqui o cara está salvo já. E aqui ele está lutando, como eu e você. Ele está salvo. Ele ouviu o Evangelho. Ele foi regenerado. Ele converteu. Ele foi justificado, foi adotado, ele foi santificado, ele trabalha todos os dias. Nós lutamos contra a carne, lutamos contra o pecado todos os dias, brigamos contra isso, resistimos ao diabo, tentamos nos aproximar de Deus. Sim, agora, olha Filipenses 1,6 e eu acabo aqui, para a gente tomar um café e ir para o culto 10h30. Olha Filipenses 1,6. E vou terminar depois com a oração de Jesus. Verso 6, Filipenses 1,6. Eu estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou não parou pela metade. Agora, olha Jesus no capítulo 17 de João. Vamos lá? Verso 6, capítulo 17 de João, verso 6. Eu revelei teu nome àqueles do mundo eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim,
e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Agora isso aqui é muito interessante para aqueles que dizem que Deus vai salvar todo mundo, né? Ele diz assim, olha, eu não estou orando pelo mundo, mas eu estou orando por aqueles que você me deu. Olha que coisa doida. Eu estou orando pelos que você me deu. Agora dá uma olhada no verso 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha aqui. Eles vão crer em mim por meio da mensagem deles. Ó. Ok? Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estão e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tem por mim esteja neles, e eu neles esteja. Isso aqui é o que a doutrina reformada chama, gente. Nossa, avancei um pouquinho hoje. De perseverança dos santos. Pai, você me deu eles. Eles ouviram a sua palavra. Agora olha aqui. Perseverança dos santos não significa que você vai ser fiel a Deus e você não vai perder a salvação. Isso não é a perseverança dos santos. Você não vai perder aquilo para o qual Deus te chamou e te fez. Perseverança dos santos significa que Jesus não vai perder nenhum dos que são dele. Eles vão perseverar até o final. Porque Jesus não vai perder ninguém. Todos os que são dele vão chegar à glória. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completar essa obra até o dia de Jesus Cristo voltar. Jesus não vai perder ninguém. Ninguém que chegou até Jesus vai ser lançado fora, porque Deus vai perseverar nele até o último dia. Até o último dia. Esse cara não se perde. Então, irmãos, é isso que a doutrina reformada trabalha como sendo salvação. Então, é muito mais do que esse negócio de aceitar Jesus. Percebe? Isso vem da pregação do Evangelho e vai até a perseverança dos santos. Não se esqueçam disso. Está no nosso livro. Semana que vem a gente continua. Daí eu vou falar um pouquinho da igreja de Jesus. Não, eu vou falar dos sacramentos na semana que vem. Vou falar do sacramento da palavra, o sacramento do batismo, o sacramento da Santa Ceia. Eu vou falar um pouquinho de pacto com vocês semana que vem. Que é onde essa galera foi enxertada, a igreja. E o que eles têm como um sinal de Deus. Tá bom? Aí a gente depois eu falo dos sacramentos, falo de igreja. Aí eu vou gastar aí talvez umas 4 semanas falando de Apocalipse com vocês. Aí a gente começou em Gênesis e eu fiz uma grande história de Gênesis a Apocalipse com vocês.